Este é o processador didático Neander. Ele é mais um simulador de um processador didático que permite que a gente possa ver as diferentes partes da sua CPU. Existe toda uma documentação sobre esse processador que permitiria, inclusive, implementar ele direto em hardware, cada um dos seus componentes. O processador do Neander, essa CPU do Neander, foi desenvolvida na Universidade Federal do Rio Grande do Sul pelo professor Raul Weber e que nós temos então disponibilizado junto ao material de aulas da nossa disciplina. Bom, vamos falar um pouco sobre o processador. Primeiro, a interface dele, então, a versão que roda sob o sistema operacional Windows. Ele é o W Neander, né, de Windows Neander, e ele possui uma interface que apresenta seus principais registradores e flags e o controle geral da execução, e duas janelas, uma para a parte de programa e uma para a parte de dados, mas se for observado em detalhe, a gente vai ver que, como é uma arquitetura de von Neumann, nós temos então os dados e os programas na mesma zona. Portanto, no endereço 0, nós temos o valor 32, como está indicado aqui, que é o mesmo valor que consta lá no programa, que é o código da instrução load_a, é o código 32. Portanto, a gente vê que a área de programa e a área de dados é a mesma. O byte 1 da memória tem o valor 128, assim como está indicado lá no endereço 1, o valor 128. Portanto, dados e programas estão na mesma memória RAM. Bom, essa memória RAM, é claro, a gente procura, por uma questão de organização do código, separar um pouco e colocar a área de programa em alguma zona da memória e a área de dados em uma zona um pouquinho diferente. No nosso caso, nós vamos ver que as instruções aqui estão acessando os endereços 128, 129, 131, que são dados, né, armazenados, variáveis, né, desse nosso programa em linguagem de máquina, que estão armazenados numa outra zona de memória. A gente pode descer aqui na memória e ir lá no endereço 128. Lá no endereço 128 nós temos então o valor 5 armazenado no endereço 128. Nós já vamos ver a execução desse programa e aí então a gente vai estar acessando tanto a questão de programa para carregar ele para execução, interpretar, decodificar e executar, quanto na questão dos dados que são escritos e lidos da memória RAM, certo? Então, dessa forma, a gente vai poder fazer uma simulação de execução do nosso programa. O Neander é um processador muito simples, ele tem uma memória, então, relativamente limitada, são apenas 256 bytes, do endereço 0 a 255, e no caso específico desse programa que nós estamos vendo agora, os dados que serão manipulados estão lá no endereço 128, 129 e depois 131. Vamos olhar no programa que foi desenvolvido para ser demonstrado aqui. Esse programa ele vai carregar no registrador o acumulador, e aqui a gente pode ver o acumulador nessa interface de controle. O acumulador é um registrador de 8 bits. Cada um desses pontinhos aqui é um dos bits que representa se está ligado ou desligado. E, além do acumulador, é óbvio, nosso processador é um processador muito simples, mas ele tem um program counter também e duas flags. A flag que indica se o resultado da última operação da ULA deu um valor negativo ou positivo, e se o valor que está no acumulador, né, resultante de alguma operação da ULA, resultou em 0 ou não, né? Esse flag de 0 vai ser usado para instruções, por exemplo, como o jump C0, ou seja, o desvio condicional é um desvio if flag de 0, então desvia, né? Então, nós temos aí um desvio condicional para poder fazer laços no nosso programa, como, por exemplo, contadores. Notem que o conjunto de instruções, os mnemônicos da linguagem, ou seja, as instruções de linguagem de máquina, são bastante reduzidas, né? Nós temos aqui um total de 10 instruções, mais uma instrução NOP, que é No Operation.
Essas instruções são load A, sempre seguido de um endereço. Nós vamos ver que o Neander, nessa versão desse processador, todos os acessos sempre são feitos direto à memória. Ou seja, nós vamos sempre ao endereço de memória buscar o operando. Então, load A vai nesse endereço e busca o valor que é armazenado no registrador A. Store A é store, é armazena o valor do registrador A nesse endereço. Soma o acumulador com o conteúdo de um endereço, realiza operações lógicas de ou de AND, né, em cima de endereços. Inversão dos bits do acumulador, o NOT, o jump incondicional, que é o desvio independente do que esteja acontecendo, a gente faz esse desvio para um novo endereço, substituindo esse endereço então no program counter, e os desvios condicionais, jump-se negativo e jump-se zero, são desvios que dependem da situação dos flags N e Z, que são sinalizadores ligados à CPU, que vão permitir que a gente saiba o resultado da última operação realizada pela unidade lógico-aritmética. E, por fim, a instrução route. Portanto, é um processador bastante simples. Ele tem a possibilidade da gente acompanhar aqui o código, executar esse código, ver passo a passo, olhar a memória. Aqui ele tem uma interface que, infelizmente, fica um pouquinho para fora os números, mas sempre clicando no endereço a gente pode ver. Né? Então, por exemplo, no endereço 128 o valor atual é 5. No 129 o valor é 6. 137, 131, 0. Certo? Então, esse é o conteúdo da memória nesses endereços daqui. Na parte de controle, nós temos o acumulador e o program counter com a visão em decimal e em binário. Eu posso mudar o modo de operação, em que inclusive eu acho mais interessante, para o modo hexadecimal. Se eu clicar aqui, a partir de agora, todas as instruções são mostradas, os seus códigos de operação em hexadecimal. A memória também é mostrada em endereços em hexadecimal. Então, o valor aquele que era o endereço 128, agora é o endereço 80 em hexadecimal, que corresponde ao 128. E todos os demais itens aqui da interface estão em hexa. Então, obviamente, como o acumulador é de 8 bits, temos os 2 dígitos em hexadecimal, continua tendo em binário, e o program counter em hexadecimal. Além disso, nós temos um contador que vai permitir saber quantos acessos a gente fez à memória e a instrução corrente, que é a instrução que está sendo endereçada pelo program counter. A instrução atual é 2080. 20 é o código de instrução do load A e 80 é o endereço, é o parâmetro dessa instrução, que é o endereço da onde está o dado que ele deve carregar ao acumulador. Então, a instrução load 80 irá no endereço 80 carregar o valor 5. Ela ocupa 2 bytes de instrução, o byte 20, que é o código da instrução, conforme a tabela, e o 80, que é o operando, ou seja, é o endereço que segue a instrução e que indica de onde eu devo buscar o dado para colocar no acumulador. Esse modo de funcionamento do Neander é bastante interessante porque ele tem uma arquitetura muito simples. Eu vou exibir aqui a arquitetura completa do Neander. Então, aqui nós estamos vendo um desenho esquemático da arquitetura do Neander. E que dá para ver que isso aqui poderia ser facilmente implementado em circuitos digitais através de um conjunto de bancos de registradores, o acumulador e o program counter, mais os flags, né, mais 2 bits aqui, 1 bit para cada flag, uma unidade lógico-aritmética, uma unidade de decodificação e execução e, é claro, o banco de memória. O banco de memória ele vai ter, então, esses 256 bytes de memória e mais 2 registradores auxiliares que vão servir para interfacear com o barramento de dados e endereços. O registro de endereço de memória é o endereço que eu estou acessando a memória. Então, é um buffer, né, ou um registrador que armazena o endereço onde eu quero ler ou escrever alguma coisa. E eu tenho o registro de dados da memória, que é o dado que eu quero ler ou escrever na memória. Se eu quero escrever um dado, eu coloco o dado aqui, coloco o endereço e dou o comando write, ele vai armazenar na memória.
Se eu quero ler a memória, eu coloco o endereço no REM, vou dar um read e o dado vai ser recuperado no RDM, no registro de dados. Isso aqui faz uma interface bastante prática e que pode ser implementada do ponto de vista físico em um circuito digital para endereçamento da memória. E dessa forma, depois os dados ficam sendo transferidos para o ULA, para o acumulador, para o Program Counter e assim vai. Tá? Nós temos, obviamente, também o registro de instrução, RI. Aqui nós temos carga RI. O registro de instrução, então, é esse componente aqui. Como nós temos um conjunto só de 11 instruções do total, 10 mais o NOP, nós só vamos usar 4 bits para o código de instrução. Os outros 4 não são usados. Esse aqui é o registro, então, carga RI, é o registro de instrução, que pode obter, então, a próxima instrução vinda da memória e salva no decodificador, que vai controlar toda a sequência de execução dentro da CPU, ativando o ULA, ativando o Program Counter, incrementando o Program Counter para o próximo endereço e por aí vai. Então, essa arquitetura ela é bastante simples, existe toda uma documentação que está disponível junto ao material de aula, que detalha cada um desses componentes, inclusive depois a unidade de controle que vai conseguir fazer funcionar esse processador. Bom, vista a arquitetura do processador, deu para ver que ele tem uma memória única, mesmo ela contendo programa e dados, mas estão juntos nessa mesma memória, endereçada por 2 registradores que facilitam o acesso à memória, o registro de endereço da memória e o registro de dados da memória, e que vão permitir ler e escrever nessa memória. Além disso, a gente encontra o acumulador, o Program Counter e o registro de instrução, todos presentes dentro da nossa CPU. Esse simulador ele vai permitir que vocês também carreguem programas que podem ser carregados para a memória e executados. Eu já estou com um programa carregado, mas eu posso editar esse programa através da manipulação dos dados da memória e posso salvar posteriormente, certo? Na visualização, como eu disse, a gente vê a memória de programa e dados, que é a mesma, somente a gente muitas vezes separa do ponto de vista de programação, para deixar uma forma mais organizada. Uma parte a gente vai estar escrevendo o programa e na outra parte da mesma memória vão estar os dados. Mas nada impede de que eu escreva dados e programas todos juntos na mesma zona de memória. A execução eu posso rodar passo a passo, posso alterar os registradores, então posso colocar valores neles à mão ou deixar a execução seguir a sua sequência. E depois as informações que são essas aqui sobre a autoria do programa. Bom, vamos executar esse programa? A gente começa então vendo que a primeira instrução com o Program Counter no endereço 0, a instrução que está lá são 2 bytes e que eu vou ter que carregar então do endereço 80 em hexadecimal, né? Lembrando, estamos no modo hexadecimal, né? E eu vou carregar então esse valor. Eu posso rodar o programa de uma vez só, mas também eu posso fazer passo a passo, né? Que é o ideal, é o que nós vamos fazer, passo a passo. Então, o primeiro passo é executar essa instrução. Como no endereço 80 nós temos o valor 5, é de se esperar que após a execução da primeira instrução, o acumulador vai conter o valor 5, né? Não vai ser 0, então esse flag não deve estar ligado. E o Program Counter deve avançar para a próxima instrução, que está no endereço 2, porque a instrução número 1 tem o opcode 20, né, o código da instrução, e mais um parâmetro, que é o endereço onde está o dado. O valor 80 é um endereço, e nesse endereço 80 se encontra o dado 5. Vamos executar um passo? Executamos. O acumulador recebeu o valor 5 corretamente, que foi buscado no endereço 80. O Program Counter foi incrementado de 2 unidades corretamente, porque a instrução ocupava 2 bytes, e tivemos um total aí de uma instrução executada e 3 acessos à memória. Por que 3 acessos à memória? Um acesso para buscar o código da instrução, foi decodificada, foi necessário buscar o operador, segundo acesso à memória, e terceiro acesso foi para acessar o dado, pois era necessário ir até o endereço 80 e nele recuperar o valor 5. 3 acessos para executar essa instrução.
O acumulador agora contém o valor 5, a gente pode ver a descrição dele em binário, e o program counter o valor 2. E o flag 0 foi desligado, porque ao se carregar no acumulador o valor 5, isso fez com que esse valor não é zero e, portanto, os flags refletem essa situação. Mais um passo. O próximo passo é somar com o endereço 81. No endereço 81, a gente encontra o valor 6. Portanto, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos carregar o conteúdo do endereço 81, que é o valor 6, e esse valor 6 será somado com o acumulador. E o resultado continua no acumulador. Então, é acumulador mais o conteúdo do endereço 81 e armazena no próprio acumulador. Tá? Lembrando, estamos trabalhando com notação hexadecimal. Próximo passo, 0B. 0B significa, em hexadecimal, tá? Que nós temos aí um valor 11, que é o resultado correto da soma de 5 mais 6, certo? Em hexadecimal. Podemos olhar em decimal só para conferir. O valor 11 está armazenado no acumulador. O nosso program counter foi para o próximo endereço da instrução, porque, de novo, era uma instrução de 2 bytes. E nós fizemos 6 acessos, também mais 3 acessos para fazer a soma. Ok? Voltando para hexadecimal. Então, houve uma soma do valor que estava do endereço 81. Vai ser somado novamente esse mesmo valor, tá? Que está no endereço 81, o valor 6. Então, nós temos 11 mais 6, nós vamos agora obter 17. Então, mais um passo. O valor em hexadecimal é 11, mas 11, lembrando sempre em decimal, é o valor 17. Portanto, a segunda soma foi correta, obtivemos o resultado 17, ou em hexadecimal 11. E com isso, agora, a última instrução do programa antes da parada é um store no 83. Vamos ver como é que está o conteúdo do 83. Tem 0. Nessa posição de memória, existe um 0. Eu estou com o meu program counter no endereço 6, pronto para executar a próxima instrução, tá? Que é o store. E aí nós vamos executar essa instrução de store. Ao ser executado, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o store A, o registrador A, com esse valor 11 do acumulador, e esse valor 11 será escrito no endereço 83. E alterar, com isso, é alterada a memória. Então, um passo aqui, o valor 11 em hexadecimal foi escrito no endereço 83, então a instrução foi executada. Como era uma instrução também de 2 bytes, o program counter foi incrementado do endereço 6 para o endereço 8. E assim a gente vai seguindo a execução do programa. É claro, chegamos na última instrução. Se eu mandar executar essa instrução, vai ocorrer um halt do processador, ou seja, a parada da execução do programa. E nós temos, então, encerrado a execução desse pequeno programa demonstrativo de algumas somas. Algumas coisas que eu acredito que são importantes de apresentar aqui é que a gente pode, obviamente, resetar e voltar, né, a execução ao endereço 0. Tá? Podemos resetar também o acumulador. E com isso o programa estaria pronto para executar novamente. Agora, uma coisa que eu quero demonstrar é justamente essa ideia de que memória de dados e endereço são a mesma coisa. Notem que eu estou aqui na memória de dados no endereço 0, que é onde começa o programa. Se eu substituir o código da instrução 20 por um código 0, o código 0 é o código do NOP. É uma instrução chamada de No Operation. Não faz nada. Então, vamos substituir aqui, editando diretamente. Ao entrar o 0 no endereço 00, a gente vê a instrução NOP. Claro, era uma instrução antes que tinha 2 bytes, ainda está lá o 80. Então, também vamos botar mais um 0 aqui. Botamos 2 NOPs, 2 bytes que não executam nenhuma instrução. E o programa continua lá da forma antiga como ele estava, né, nas próximas instruções. Então, nós estamos fazendo a edição, eu poderia mudar esse programa, né, à vontade. Se eu quiser, de novo,
restaurar o programa original, eu posso vir aqui e colocar a instrução 20. Eu posso colocar um outro endereço nessa instrução. Tá? Por exemplo, poderia ser o endereço 10 em hexadecimal. Então, vamos lá. Botei load 10. E aí o endereço, o conteúdo do endereço 10 é que vai ser usado na soma. Tá? De novo, a gente pode vir aqui e alterar o endereço 10, colocar lá o valor. Que valor nós podemos botar? F5. Então, temos aqui no endereço, tá, que é interpretado, acabou sendo interpretado como um route, né, mas ele é um dado do programa. Então, no endereço 10, temos o F5. Se eu começar a execução desse programa, que eu alterei aqui, ele vai, então, fazer esse load diferente da versão inicial. Load com F5. E aí segue adiante o programa. Isso é para mostrar como a gente pode ficar editando na memória do computador o programa em linguagem de máquina diretamente em bytecodes, né? Ou seja, a gente está botando direto os códigos das instruções e seus operandos dentro da memória do computador. E eu posso, obviamente, salvar depois o programa final que eu fiz. Com isso, a gente pode escrever programas para o Neander, diferentes tipos de programas. E justamente nós vamos deixar depois aí um exercício para vocês fazerem, que é criar um pequeno programinha aí com um exemplo de programa usando o Neander. Mais um detalhe que eu queria ainda falar antes de encerrar essa nossa apresentação é de que o Neander, apesar de ele só ter a função add, ele aceita a representação em complemento de 2. Portanto, a gente pode fazer somas, mas também subtrações, desde que o número esteja representado em complemento de 2, desde que ele seja um número negativo. Portanto, se eu quiser subtrair um número, eu somo com um número negativo. E aí é feita a subtração. Com isso, então, está vista a nossa arquitetura. É um processador simples, mas ele tem uma ULA razoável, capaz de fazer soma, subtração e operações lógicas, capaz de fazer desvios incondicionais, jump, e desvios condicionais, jump se zero, por exemplo, se o resultado da operação deu zero, e capaz de fazer acessos aos endereços de memória, sempre acessando de forma direta ao endereço. Ou seja, todos os operandos sempre representam o endereço de memória. Tá? O processador no Neander não tem o modo o modo imediato de acesso aos dados, no qual já carrega o próprio valor dentro de algum registrador. Eu sempre tenho que buscar ele a partir de um endereço. Tá? E, por isso, essas são as instruções disponíveis. Espero que tenha sido interessante essa nossa apresentação e, obviamente, insisto, o material complementar está disponível junto ao wiki da nossa disciplina na web e onde vocês podem ter mais detalhes sobre o conjunto de instruções, sobre o Neander, como utilizar ele e, inclusive, sobre a arquitetura interna em hardware desse processador didático, que é muito interessante e que permite compreender plenamente todos os componentes que fazem parte de uma CPU. Obrigado pela atenção e até a próxima.